Doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, aproveitando que o senhor está aqui na bancada. E, para quem não conhece, o doutor Alci também é policial militar. E essa pergunta é uma pergunta, assim, um pouco complexa. Quando eu estou na rua, eu represento o Estado. E se eu errar, quem está errando não sou eu, policial. Quem está errando é o Estado. Correto? Tudo bem. Então, se o Estado está errando, a justiça tem que entrar contra quem? Não existe. Contra o policial ou contra o Estado? E se o Estado quiser, entra com ação de regresso contra o policial? Existe a responsabilidade objetiva, né? Cada um é responsável pelos seus atos na medida da sua competência. Então, se o policial extrapolou no uso das suas atribuições, se o bombeiro militar extrapolou no uso das suas atribuições, ele responde. Ele responde diretamente pelas ações dele. Sim, mas o Estado não teria que ser solidário também? Não, o Estado, ele é solidário desde que falta equipamento, desde que não prepare o seu policial de acordo. Efetivo. É questão de efetivo, a questão de sobrecarga de trabalho, aí o Estado tem que responder. Agora, se o policial militar for capacitado, for preparado para aquela ação, e ele falhar naquela ação por, vamos dizer assim, por incapacidade profissional, por falta de conhecimento ou cultura profissional que foi ministrado a ele, ele responde. É isso aí. Doutora, vamos falar também sobre a questão do decreto 9.012. O que a gente pode falar um pouco sobre isso? O decreto 9.012, Tiago, o decreto 9.012, ele entrou em vigor no dia 27 de julho de 2017, policial militar especificamente, se não alcança o bombeiro militar, porque é um decreto que institui as medalhas no seio da corporação. O que acontece, o Cabo Sena? Até então, as medalhas elas eram concedidas, os policiais militares eram agraciados por medalhas pelo decreto 170 de 1972. Porém, esse decreto policial militar de 1972, ele não contemplava as medalhas de destaque operacional Anhanguera, aquelas medalhas no grau bronze, prata e ouro, que durante uma ocorrência policial tivesse um desdobramento positivo, Tiago, o militar poderia ser agraciado e pode ainda ser agraciado com essa medalha após um procedimento administrativo para esse fim, um procedimento administrativo meritório para esse fim. Agora, o que deixou a gente um tanto preocupado, Sargento Braga? Nesse decreto 9.012 de 2017, que, diga-se de passagem, entrou em vigor um dia antes do aniversário da PM, ele tornou sem efeito, vamos dizer assim, a portaria 711 de 2000 que concedia essas medalhas, Tiago. Medalha de destaque operacional no grau bronze, prata e ouro. O que trouxe uma preocupação para a gente especificamente quanto a essas medalhas? Porque essas medalhas, até então, concedidas pela Polícia Militar aos policiais que destacavam no campo operacional, você, o Sargento Braga, com a medalha de destaque operacional grau ouro, se você fosse agraciado, você poderia cancelar 2 punições e ter 8 dias de dispensas. No grau prata, cancelaria 1 punição e 4 dias de dispensa. No grau bronze, cancelaria também 1 punição e 2 dias de dispensa. Então, são vantagens, são méritos, né, que já no decreto 9.012, Tiago, não consta mais, acabou. Então, eu estou ali com 28 anos de serviço, eu quero limpar minha ficha, mas eu me destaquei operacionalmente, não, eu vou ganhar a medalha, vai ficar lá, eu vou ganhar 0,2 ou 2 pontinhos para concorrer à próxima promoção, mais as benesses mesmo, por merecimento, mais as benesses mesmo, com relação ao reconhecimento, não tem mais, Sargento. Eu tenho notado isso, doutor Alci, que tanto na PM quanto no bombeiro, paulatinamente, a gente está tendo, está sucumbindo a esse tipo de coisa. Como o senhor bem classificou, essas benesses, tipo dispensa prêmio, dispensa
essas dispensas operacionais, que é uma forma, sim, de estimular o militar que trabalha bem, elas têm desaparecido. Eu vou falar com o senhor, eu estava de serviço na rua, com mais de 14 anos de serviço na rua. Em 14 anos eu tive 2 dispensas desse tipo, em 14 anos. E modéstia à parte, eu fiz por merecer uma centena de vezes essa quantidade. E essas 2 dispensas foram cavadas, quase que eu tive que arrumar pé de briga, porque assim, era por uma necessidade pessoal minha, e eu quase que, um direito meu, eu não fui lá pedir favor para ninguém, e eu quase que tive que arrumar um pé de briga para conseguir o que é direito meu. Então assim, paulatinamente, esse tipo de coisa tem que ser, até pelo aperto de escala, pela falta de efetivo, e por motivos outros, parece que deixou de existir esse direito. Nós temos percebido isso. Nós ficamos preocupados, Braga, porque o que acontece? É o chamado, no seio militar, o chamado fogo amigo. A própria instituição, a própria corporação, não vamos imputar responsabilidade aqui aos comandos, mas ao staff que elabora essas leis, né? Às vezes o comandante-geral de ambas as corporações confia cegamente, fala, não, é isso, e nem tomou conhecimento que essa situação foi retirada de uma portaria ou de um decreto que traria ali um certo conforto e uma certa motivação para os policiais militares e bombeiros militares.